Se você quiser trabalhar aqui numa empresa, pode esquecer aquelas suas famosas férias pagas de 30 dias. Recebemos uma notificação da Justiça Trabalhista dessa mesma funcionária pedindo mais de 50 mil reais. Já que na Flórida, onde eu moro, o salário mínimo é de 12 dólares por hora. Pelo amor de Deus, tem como um país desse dar certo? Imagina você chegar aqui no primeiro dia de trabalho e descobrir que quase tudo que você sabe sobre trabalho e emprego é diferente. Você sabia que nos Estados Unidos é possível ser demitido sem aviso prévio e sem nenhuma justificativa? Férias, licença maternidade, salário mínimo, tudo é diferente aqui. Eu vi que aí no Brasil já estão querendo o fim da escala 6x1, né? Quando eu vi que estão querendo aprovar essa PEC, pensei logo, vou gravar um vídeo a respeito. Mas espera aí, o meu canal é sobre os Estados Unidos. Então vamos falar de leis trabalhistas aqui? Quais são as regras para quem está chegando no mercado de trabalho americano? Seja para você que pretende montar um negócio aqui ou para você que quer trabalhar para alguma empresa nos Estados Unidos. Como advogado no Brasil, eu posso afirmar que em comparação ao Brasil, a cultura e as relações individuais aqui prevalecem diante das leis trabalhistas. Aqui não existe esse negócio de CLT, carteira de trabalho e justiça trabalhista, mas é muita gente querendo vir trabalhar e morar aqui. E também você não vê ninguém fugindo aqui. Você vê mesmo, são dificuldades para entrar aqui. Isso sim, são muitas regras para conseguir um visto, tanto que muitos colocam até a sua própria vida em risco tentando atravessar a fronteira, com a ajuda de coiotes, pulando muros e tentando a vida aqui, mesmo de maneira ilegal. E afinal, como funcionam as regras de trabalho daqui dos Estados Unidos? Eu me chamo Lincoln Chaves e compartilho ideias e dicas práticas de como ganhar e viver bem aqui nos Estados Unidos. Então, o que você está esperando aí? Me segue agora. Não vacila não para receber essas dicas, ok? Bora pro vídeo. Hoje eu vou falar com você como funciona o mercado de trabalho aqui, do tocante mais às leis trabalhistas. Seja você o contratante, o empresário, no caso, ou um funcionário. As regras são bem diferentes das que conhecemos no Brasil. E a relação entre patrões e empregados é muito mais flexível e customizável. Não há carteira de trabalho, 13º, aviso prévio obrigatório, garantia de vale transporte, vale alimentação e nenhuma lei federal para garantir que você terá férias remuneradas. Ao contrário do Brasil, onde essas práticas são padronizadas pela CLT, né, pela consolidação da lei do trabalho, aqui nos Estados Unidos as regras variam entre os estados, ou seja, cada estado possui suas próprias regras e também elas são muito mais, digamos assim, maleáveis. Aqui vinga um conceito chamado Employment at Will, que é o quê? É o emprego à vontade. Isso significa que em muitos estados, tanto empregadores quanto empregados têm a liberdade de encerrar as relações de trabalho a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio e sem qualquer justificativa. E isso vale para ambas as partes, hein? Assim, ao primeiro momento pode até parecer uma maior insegurança por um lado, né? Mas pelo outro, isso traduz uma maior liberdade de negociação. Por exemplo, é possível negociar diretamente com o empregador aqui os seus benefícios, os benefícios adicionais, como seguro de saúde mais completos, horário de trabalho mais flexíveis, ou mesmo até bônus por desempenho, que aqui vinga muito a questão da meritocracia, né? Não tem aquele contrato amarrado para todo mundo, um contrato igual para todo mundo. E também não é o Estado que decide por nós, mas sim cada trabalhador com o seu patrão. E essa flexibilidade é um dos aspectos que atrai muitos empreendedores. Deixa eu passar esse avião aí. Passando no avião aqui bem na hora. E assim, onde é que eu estava? Assim, questão da flexibilidade. Essa flexibilidade é um dos aspectos que atrai muitos empreendedores e trabalhadores qualificados aqui para os Estados Unidos. Mas também pode representar digamos assim, um maior desafio para quem não está familiarizado com o sistema. Comente nos comentários, você já sabia disso? Que aqui não tem esse negócio de CLT e essa mão pesada do Estado sobre nós? Então continue ligado aqui, que vou detalhar alguns dos principais tópicos na relação de trabalho. E no final você decide se as regras daqui são mais vantajosas para os patrões ou para os empregados, ou na verdade são justas para ambos. Férias. Diferente do Brasil, onde férias remuneradas são garantidas por lei,
nos Estados Unidos não existe uma lei federal que obrigue as empresas a concederem férias pagas. As férias são negociadas entre o empregador e o empregado, no momento da contratação. E pode ser alterada ao longo do tempo, depende do seu desempenho e do interesse do patrão sobre você. Em média, os trabalhadores americanos têm acesso a cerca de 10 a 15 dias de férias por ano. E normalmente após o primeiro ano de serviço, hein? Isso é apenas uma média. Tem gente que tira mais, tem gente que tira menos, pois isso depende muito da empresa e da posição que você ocupa. Porque em muitos casos o número de dias de férias ele aumenta com o tempo, à medida que o trabalhador ganha mais anos de serviço, podendo chegar até uns 20 dias, às vezes até um pouco mais, após vários anos de trabalho na mesma empresa. Então, se você quiser trabalhar aqui numa empresa, pode esquecer aquelas suas famosas férias pagas de 30 dias, né? Todos os anos. Muito menos aquele famoso adicional de 1/3 de férias. Esqueça, isso aqui não existe. Ah, e além disso, algumas empresas oferecem outros tipos de folgas remuneradas, como é o chama das Personal Days, ou Pay Time Off, que é conhecido como PTO, que combinam férias, dias de doença e folgas pessoais em um único banco de dados. E olha que interessante, mesmo não tendo uma CLT obrigando a dar férias, estatisticamente, cerca de 77% dos trabalhadores americanos do setor privado, eles têm acesso a férias pagas. E a média é de 10 dias por ano, para quem tem apenas um ano de serviço. Ou seja, a maioria dos americanos, mesmo sem ter, americanos ou quem trabalha aqui, né? Mesmo sem ter férias obrigatórias, a maioria tem férias. E você não vê ninguém reclamando. Quer mais? Além disso, os feriados nos Estados Unidos não são automaticamente remunerados. Isso também depende do acordo entre o empregador e o empregado. Lembra daquela liberdade? E muitos trabalhadores precisam, portanto, né, negociar folga ou optar por trabalhar esses dias. Dá para imaginar isso acontecendo no Brasil? Comenta aqui, deixe seus comentários sobre isso. É por isso que não importa, tanto quando eu morava no Brasil, quanto mais morando aqui nos Estados Unidos. Eu não gosto de trabalhar para ninguém, porque eu gosto de sempre fazer o meu próprio tempo, fazer o meu próprio salário. Se você quer saber com que eu trabalho aqui, se inscreve agora e assista os outros vídeos do meu canal para você descobrir o que é que eu faço aqui para ganhar em apenas 1 hora o que muitos aqui ganham em um dia inteiro de trabalho. Licença maternidade. A licença maternidade nos Estados Unidos, ela é regulamentada por essa sim tem um regulamento, por uma lei federal chamada Family and Medical Leave Act, que garante até 12 semanas de licença, mas sem remuneração obrigatória. Já imaginou? Ou seja, durante essas 12 semanas, o empregador não é obrigado a pagar o salário da funcionária, mas deve manter o emprego e os benefícios que tiveram no contrato. Essa licença pode ser usada para o nascimento e cuidado de um recém-nascido, a adoção ou até cuidar de um membro da família com uma condição médica grave, né? Até o limite de 12 semanas a cada 12 meses, né? Ou seja, uma vez por ano. Claro, essa lei tem outros requisitos para ser aplicada, assim como tempo de serviço. A mãe deve ter trabalhado para o empregador por pelo menos 12 meses antes do início da licença. Não pode começar um emprego e 6 meses depois pedir licença. E também tem outros requisitos, como horas de trabalho, pois durante esses 12 meses ela deve ter completado pelo menos 1.250 horas de trabalho, que equivale a cerca de 25 horas assim, por semana. E também não vale para qualquer caso não. Só se aplica para empresas que tenham 50 funcionários ou mais. É muito diferente do Brasil e também de vários países da Europa, né? Eu adoro gravar aqui. Aqui é uma pracinha perto da minha casa. Olha como é bacana. Aí tem muitos eventos aqui. Tem evento para crianças, tem qualquer feriado, qualquer data comemorativa. Na verdade, até quando não tem, eles inventam alguma coisa. Sempre tem eventos aqui. A gente acampa, tem shows aqui, tem espetáculos aqui, apresentações, tem coral, tem tudo aqui. Agora, chegando a época do Natal, só o que vai aparecer agora é evento. Agora, olha só como são essas coisas aqui. Como a lei não obriga a licença remunerada e como também muitas pessoas não se encaixam nessas categorias, ou por estarem no emprego há menos tempo, ou por não terem completado esse tanto de horas, ou por serem trabalhadoras autônomas, ou ainda até por trabalharem em uma empresa menor do que aquela que eu falei, né, com 50 funcionários, é muito comum ver mães voltando ao trabalho em pouquíssimo tempo após o nascimento do filho, da filha.
Eu vi isso aqui com meus próprios olhos, na escola dos meus filhos. Uma professora do meu filho engravidou, aí se afastou, né? E tomamos só um susto, porque poucos dias depois ela já estava lá no batente, já estava lá na escola, novamente trabalhando normalmente e com um sorriso para todos os lados. E a gente é acostumado, né, com aquela ideia do Brasil, que quando alguém engravida, se afasta do trabalho, você só vê a pessoa meses depois. A gente viu aquilo ali, pá, espera, isso é sério mesmo? Você conseguiria imaginar isso acontecendo no Brasil? Deixa aí nos comentários. Porque eu consigo muito bem pensar nisso. Porque eu sofri muito isso no Brasil. Vou te contar só uma situação bem emblemática que aconteceu comigo. Eu tinha um restaurante no Brasil e contratei uma funcionária e ela só ficou assim por apenas uns 2 meses. Foi até menos do que isso. E depois ela nos abandonou. Ela simplesmente sumiu, não foi trabalhar mais e não respondeu mais nossas mensagens. Tanto que não conseguimos nem fazer o exame demissional. E poucas semanas depois, recebemos uma notificação da Justiça Trabalhista dessa mesma funcionária pedindo mais de 50 mil reais. E olha que ela ganhava um salário mínimo e não trabalhou nem 2 meses. E está pedindo mais de 50 mil reais, alegando que estava grávida quando foi demitida. Mas não quero me estender muito nisso não, pois eu já lavei minhas mãos com o Brasil. E também, afinal, estou aqui para falar de Estados Unidos. Continuando, e por conta dessa flexibilidade com a maternidade, e porque as mulheres precisam voltar ao trabalho, e também, né, porque os homens estão trabalhando, as creches ou as daycares daqui, por exemplo, elas costumam aceitar bebês a partir de 6 semanas de vida. Olha, isso à primeira vista pode até parecer desumano, mas olhando por um outro prisma, o empresário não tem nada a ver com a mamãe. Mas esse problema tem muito a ver, sim, com o papai. Quem deveria estar trabalhando e sustentando a casa deveria ser o papai e não a mamãe. Eu sei, quando se você não ficar muito atento a isso, pode até parecer uma falta de sensibilidade, né? Mas somente quando enxergamos com os olhos do mundo atual, quando colocamos nossas mulheres para trabalhar. Porque alguns homens colocam as mulheres nessas posições complicadas. Se você, homem, fosse o homem provedor do seu lar, sua mulher não precisaria estar trabalhando. Ela poderia estar tranquilamente em casa cuidando dos seus filhos, nesse momento tão delicado. Claro, existem exceções. Claro que mulher pode trabalhar. Porém, eu realmente acredito que para uma mulher casada, esse papel deveria ser do varão, do homem. Mas não quero me prolongar muito nesse assunto aqui não, porque ele pode ser polêmico. Eu até já gravei um vídeo falando sobre isso. Você pode achar esse vídeo com o título "Sua mulher não precisa trabalhar na faxina nos Estados Unidos". Dá uma olhadinha lá, confere lá depois que assistir todo esse vídeo, né? Voltando ao assunto. Agora sim, tem alguns estados que oferecem licenças remuneradas, como a Califórnia, Nova York e New Jersey, Nova Jersey, né? Por exemplo, nesses estados, as mães podem receber uma parte do salário durante a licença, que ela é financiada pelos impostos estaduais sobre a folha de pagamento. Ou seja, não é nem o empresário que paga, nem o empresário que paga assim diretamente, mas sim ela é financiada por esses impostos dos estados. Portanto, dependendo do estado em que você está, as condições da licença maternidade podem variar bastante, beleza? Previdência Social. O sistema de previdência social daqui dos Estados Unidos, ele é conhecido como Social Security. E até que funciona de uma maneira até semelhante ao nosso INSS, né? Ao INSS aí do Brasil. Esse sistema, assim, ele é baseado em um modelo de repartição simples, onde as contribuições dos trabalhadores atuais de hoje financiam os benefícios dos aposentados. Você, hoje, jovem trabalhador, sustenta alguns velhinhos e no futuro, quando você estiver velhinho, outros jovens sustentarão você, simples assim. Os trabalhadores contribuem para o Social Security através de descontos em seus salários. E essas contribuições, sim, são obrigatórias. E aproximadamente 90% assim, dos americanos com 65 anos ou mais recebem benefícios já do Social Security. E a idade mínima para se aposentar aqui, com benefício pelo menos parcial, é de 62 anos. E a aposentadoria completa, né, que dá o direito ao benefício integral, geralmente começa lá para os 67 anos. O valor desses benefícios ele é baseado no histórico das contribuições de cada trabalhador, mas em média gira na faixa dos 44% do último salário recebido. Ah, pensou?
Esse percentual pode até parecer baixo para quem está acostumado com o sistema de aposentadoria do Brasil, onde os valores podem até ser maiores. Por isso, assim como no Brasil, alguns trabalhadores nos Estados Unidos optam por complementar sua aposentadoria, em forma de poupança, plano de previdência privada e outros investimentos. Salários e horas extras. Olha, como eu disse antes, muitas regras variam de estado para estado. Porém, existe uma lei federal que estabelece isso. Entre outras coisas, né? O salário mínimo, a idade mínima e a jornada de trabalho. Veja, ele não impõe uma jornada de trabalho mínima, nem máxima. Isso é lembra da liberdade? Entre patrão e empregado. O que essa lei faz é garantir que as horas extras sejam adequadamente compensadas. Como regra, qualquer trabalho realizado além de 40 horas semanais deve ser pago com um adicional de 50% sobre o valor da hora normal. Isso significa que se você ganha, por exemplo, $20 por hora, qualquer hora trabalhada além das 40 horas semanais deve ser paga $30 por hora. Agora, quantas horas se trabalha, quais dias da semana, se é no sábado, no domingo, feriado, quais horários se tem e quando é o dia de folga, o Estado não quer nem saber disso. Tudo isso é decidido entre patrão e empregado. A exceção é que alguns estados estabelecem um dia de folga por semana. E só um dia de folga por semana remete ao quê? O 6x1 do Brasil, que quer acabar. Essa lei que eu mencionei, ela também define a idade mínima para o trabalho, que é de 14 anos, né? Mas com restrições para os tipos de trabalho que podem ser também realizados por esses menores, de 18. Isso é importante porque nos Estados Unidos é muito comum que adolescentes comecem a trabalhar cedo, em empregos de meio período ou durante as férias escolares, para ganhar experiência e para economizar para a universidade. O salário mínimo aqui, o salário mínimo federal nos Estados Unidos é de $7,25, $7,25 por hora. E ele está parado nesse patamar desde 2009. Mas raramente você vai receber isso, por conta da concorrência entre as empresas, atrás de conseguir os melhores funcionários. Ou você pode receber também esse mínimo quando você for trabalhar numa função que você recebe por comissão sobre as vendas, o que acabará você ganhando muito mais do que isso. E esse é o piso, né? E normalmente você acaba seguindo as regras, a regra do mais favorável, né? Do salário mais favorável. Por exemplo, o mínimo federal ou o mínimo estadual, o que for maior. Isso porque, como eu disse antes, cada estado tem uma regra e muitos têm adotado salários mínimos mais elevados por conta das variações do custo de vida nas diferentes partes do país. Para você ter uma ideia, atualmente, pelo menos 30 estados e o Distrito de Colômbia estabelece seus próprios salários mínimos, acima do nível federal de 7,25. O Distrito de Colômbia, por exemplo, lidera com salário mínimo de $17 por hora, ou seja, muito maior do que o mínimo. Já que na Flórida, onde eu moro, o salário mínimo é de $12 por hora. Mas há um plano progressivo para aumentar esse valor, em $1 a cada ano, até o ano de 2026. Aí quando o salário mínimo vai chegar a $15 por hora. E alguns estados ainda têm um conceito de salário mínimo ajustado pela inflação, como é o caso da Califórnia, que corrige seu salário mínimo com base em índices de preços para tentar manter o poder de compra. E além disso, há estados que permitem que categorias específicas de trabalhadores recebam um salário abaixo do salário mínimo, tanto federal quanto estadual. Como são aqueles trabalhadores que eu até já falei, que recebem comissão, gorjeta, por exemplo. Eles podem ser pagos com um salário mínimo base menor, desde que suas gorjetas somadas atinjam ou excedam o salário mínimo regular. Conhecer essas regras específicas de cada estado e os direitos garantidos por leis federais, ele é crucial para qualquer pessoa que planeja trabalhar aqui, ou até mesmo para quem quer empreender aqui nos Estados Unidos. Mas as características mais marcantes do sistema de trabalho americano, como eu falei lá no começo, é a grande flexibilidade, a grande liberdade para estabelecer as regras dos contratos de trabalho. Empregadores e empregados podem negociar quase tudo, termos, benefícios, folgas, licenças, até condições de demissão. E essa liberdade aumenta drasticamente a fluidez do mercado de trabalho nos Estados Unidos. E vale para os dois lados. É muito mais fácil contratar e também muito mais fácil de demitir. É muito mais fácil achar um emprego e também é muito mais fácil sair dele quando quiser.
Agora deixa eu te falar aqui um dado aqui alarmante, que é vergonhoso para o nosso país. E esse é um dos maiores motivos, acredito eu, que gera um gargalo no mercado de trabalho no Brasil, que desestimula várias pessoas a empreenderem. E foi o maior motivo que eu deixei de investir no Brasil. A estimativa é de que aqui nos Estados Unidos tenham cerca de 100 mil casos trabalhistas. Já no Brasil, só no ano de 2023, foram mais de 3,5 milhões de novos processos. Ou seja, enquanto que aqui nos Estados Unidos, um país maior, mais populoso, com muito mais empresas, mais capitalista, com muito mais dinheiro em circulação, muito mais negócios, muito mais oferta de empregos. Hoje existem por volta de 100 mil casos trabalhistas, 100 mil. No Brasil, um país muito mais pobre, só no ano de 2023 foram protocolados mais de 3 milhões e 500 mil novos processos trabalhistas. Agora deixa aqui nos comentários, pelo amor de Deus, tem como um país desse dar certo? Pelo amor de Deus, tem como um país desse dar certo? Será mesmo que esse monte de lei trabalhista realmente ajuda o nosso país? Interessante como as regras daqui, né? Parece que são muitas vantagens para o empregador, para as empresas. Mas, na verdade, eu não acho nem que sejam vantagens não, mas sim regras justas e balanceadas, pois todo o risco do negócio está com o empreendedor, com o empresário e não com o empregado. O maior risco do empregado é perder o emprego, mas o risco do empreendedor é perder todo o seu patrimônio que ele investiu no negócio e até mesmo perder até sua casa, seu carro, tudo. Então, eu acho que essas regras aqui nos Estados Unidos tornam um ambiente muito mais favorável para investimentos. Incentiva mais as pessoas a empreenderem. E quando você tem um ambiente favorável para negócios, você vê muito mais dinheiro circulando, mais oportunidades de negócio no mercado, o que retroalimenta ainda mais a vontade de outros empreendedores a entrarem no mercado. E qual o resultado disso? Mais oferta de emprego. E quando você tem muita oferta de emprego, o que acontece? Os salários sobem. E em vez de ter concorrência entre os empregados para conseguir emprego, o que existe, na verdade, é concorrência entre as empresas para conseguirem os melhores empregados. Então, as próprias empresas criam benefícios para atrair e manter empregados da empresa. E não precisa do Estado criar esses benefícios para os empregados, não, pois as empresas já criam esses benefícios por conta própria, para manter os empregos na empresa, sem ajuda nenhuma de Estado. Porque, na realidade mesmo, quando o Estado se mete nesse assunto, ele só faz atrapalhar. Porque está muito claro, não é o Estado que cria empregos, não é aquela história dos políticos, não, vou gerar milhões de empregos, vou gerar muito trabalho, balela. Quem gera empregos são as empresas. São os empreendedores, não o Estado. Então, espero que esse vídeo tenha esclarecido os pontos principais acerca desse tema. E se você estiver curtindo esse vídeo, dê agora aí o seu like e lembre de me seguir, hein? Não vacila não, porque eu estou sempre compartilhando muitas dicas de como ganhar e viver bem aqui nos Estados Unidos. Tá ok? Deus o abençoe e até a próxima.